Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele seria cancelado ou milionário. Imagine um homem que caminha entre nós, mas não se apressa. Seus passos são firmes, mas não chamam a atenção. Ele não grita. Não exibe sorrisos performáticos. Não participa da dança social de elogios vazios. Ele não está ali para ser notado, está ali para entender. Para observar o que poucos têm, paciência ou coragem de enxergar a alma nua da sociedade. Esse homem não pede licença. Também não confronta, apenas olha, com olhos treinados para decifrar intenções. Para perceber não o que as pessoas dizem, mas o que elas revelam sem querer. Ele observa a ambição mascarada de gentileza, o medo camuflado de humildade, o interesse desfarado de afeto. Ele conhece os disfarces da alma humana porque já os viu em todos os tempos, em todas as cortes, em todos os púlpitos. Esse homem, Nicolau Maquiavel, e se ele estivesse vivo hoje, você provavelmente o acharia estranho. Ele não dançaria as coreografias do TikTok. Não teria feed no Instagram. Não faria vídeos chorando por empatia ou likes. Seria um fantasma entre influenciadores, um espectador num palco de vaidades. E mesmo assim, um dos mais poderosos, porque diferente de muitos, Maquiavel nunca quis ser querido, queria ser compreendido, ou ao menos lido com honestidade. Queria que os homens enxergassem o mundo como ele não, como desejamos que seja. E por isso, até hoje, continua sendo temido e mal interpretado. O lúcido entre iludidos, em uma época em que a sinceridade fere mais que a mentira. Maquiavel seria considerado ofensivo, cínico, desnecessariamente frio. Mas ele não era insensível, era lúcido. E a lucidez, em um mundo narcotizado por auto-engano, parece crueldade. Enquanto a sociedade atual se alimenta de dopamina digital, ele nos lembraria: quem vive de aplausos morre por silêncio. Em um tempo em que ser visto parece mais importante do que ser eficaz, ele diria: o verdadeiro poder é aquele que transforma, sem precisar aparecer. Maquiavel não entregaria mensagens de esperança, não daria conselhos fofos. Ele ofereceria instrumentos mentais para a guerra invisível do cotidiano. Porque para ele, a vida sempre foi uma batalha. Não necessariamente sangrenta, mas estratégica. Silenciosa, interna, emocional, psicológica, uma guerra de posicionamento, de timing, de percepção, os novos campos de batalha. A arena mudou. As lanças viraram hashtags. Os castelos são agora plataformas. Os exércitos, legiões de seguidores. Mas a lógica é a mesma: vencer ou ser vencido. Hoje, os campos de batalha são invisíveis. Estão nos bastidores das empresas, nas salas de reuniões, nos debates políticos, nas entrelinhas de uma postagem viral. Uma guerra de reputações, de narrativas, de atenção. E Maquiavel saberia exatamente onde pisar, quando calar e quando atacar. Ele não se deixaria levar por elogios, porque ele sabia que o elogio, muitas vezes, é a forma mais sofisticada de manipulação. Nem se renderia às críticas, pois compreendia que ser odiado pelos tolos é um elogio disfarçado. Maquiavel sabia que o ser humano não busca a verdade, busca conforto. E por isso, ao dizer verdades desconfortáveis, se torna inimigo natural da maioria, a verdade como arma. Na sociedade do politicamente correto, onde até o tom da voz pode ser motivo de cancelamento, Maquiavel seria considerado perigoso, mas não por ameaçar, e sim por revelar. Por desmascarar os jogos que todos jogam, mas ninguém admite. Ele não dizia minta. Dizia entenda como as pessoas acreditam em mentiras. Ele não aconselhava seja cruel. Mas perguntava: você está preparado para lidar com a crueldade disfarçada de empatia? Maquiavel não oferecia conselhos para parecer bonito.
Oferecia armas para não ser destruído. Sabia que o mundo não premia pureza, premia sagacidade, que a bondade, sem inteligência, é convite ao sacrifício. Seria ele cancelado? Sim. Imediatamente, um único corte de vídeo com sua frase mais infame. Os fins justificam os meios. Geraria tempestades de hashtags. Seria rotulado como antítico, misógino, cruel, ultrapassado. Mas nos bastidores, discretamente. Ele seria consultor silencioso das pessoas mais influentes do planeta, porque o mundo hipócrita critica em público o que segue em privado. Ele teria uma consultoria oculta. Seus livros não estariam nas vitrines de autoajuda, mas nas gavetas dos que realmente tomam decisões. Não seria guru de palco. Seria estrategista de bastidores, um manual para a vida real. Se criasse um conteúdo, não seria um canal de motivação. Seria um manual com títulos que incomodam, mas libertam, como fazer aliados sem confiar em ninguém. A arte de perder com inteligência, como usar o erro do outro ao seu favor. Como dominar o jogo sem precisar gritar. Porque o mais preparado vence, não o mais justo. Ele nos entregaria o que ninguém oferece, o mapa oculto da natureza humana. O mundo é maquiavélico, mas não o admite. Vivemos em um mundo onde a bondade é usada como moeda social. Onde a empatia se transforma em moeda de troca. Onde sorrisos escondem armas. Onde likes valem mais que verdades. O mundo é maquiavélico, mas finge não ser. Finge que tudo é sobre amor, compaixão e coletividade, mas nos bastidores, uma corrida por poder, controle, influência. Maquiavel apenas nos diria: aceite o jogo e aprenda a julgar. Porque quem ignora o jogo vira peão. Quem entende o jogo pode virar o tabuleiro. Sua lucidez ainda ecoa. Maquiavel era um realista em um mundo de idealistas frustrados. Preferia desagradar com verdade a encantar com ilusões. E por isso, atravessa os séculos, porque a verdade muda de roupa, mas nunca perde seu impacto. Ele seria cancelado, sim, mas também seguido por aqueles que realmente decidem o futuro. Porque quem comanda o mundo não é o mais simpático, nem o mais amável, mas sim o mais preparado, o mais estratégico, o mais autoconsciente. E agora a escolha é sua. Você pode continuar se alimentando de frases bonitas e promessas fáceis. Pode continuar acreditando que boas intenções bastam. Pode continuar ignorando que está sendo manipulado por aqueles que entenderam Maquiavel antes de você. Ou pode despertar. E como ele, começar a observar mais do que falar, calcular mais do que reagir. Entender mais do que julgar, porque o mundo não. Premia pureza, premia lucidez. E como ele mesmo escreveu, os homens se esquecem mais facilmente da morte do pai do que da perda do patrimônio. Isso não é bonito. Mas é real, é a realidade e, por mais desconfortável que seja ainda o melhor, ponto de partida para vencer. O jogo já começou. Você só precisa decidir se vai jogar com os olhos abertos ou vai ser mais uma peça sacrificável.